Boa noite, boa noite. Dando início aqui à nossa live, hoje nós vamos tratar dos desafios do início de carreira. Eu e a professora Laila. Então, todos aqueles que estiverem com dificuldade, que tenham algum receio, se quiserem encaminhar essa live para algum colega que esteja precisando de algum norte, aqui é o caminho. Acabei de convidar a professora Laila, então daqui a pouquinho ela tá chegando e a gente já vai dar início às nossas discussões. Boa noite. Opa, já entrou. Boa noite, bom? Tudo, peraí, gente, que eu vou Opa, baixar um filtro aqui, né? Pelo amor de Deus. como é que faz para colocar filtro? Nunca vi Aqui isso. não, no meu que eu tô colocando, você não precisa. Ah, olha lá, ó. Ai, ai, ai. Deixa eu cancelar esse trem. Não sabia que dava para colocar filtro, não. Ah, você não precisa, né, Matheus? Grande Aí, Lucas Macedo, lenda, grande Alessio, colega, grande colega. Agora eu e o Alessio vamos lecionar juntos. ah, é? É, Vamos dar um tempinho pro pessoal chegar, né? já vou. Agora eu vou tirar minha dúvida, né? Sobre a nossa live é sobre como começar o início de carreira. Tirar minha dúvida já sobre como que tu começou. Nossa! Então, no meu caso, foi. Eu fiz o caminho inverso, né? Porque eu, durante a minha época de estágio, trabalhei sempre no Ministério Público. E aí, quando eu saí da universidade, eu, assim como todo jovem recém-formado, tinha dois caminhos, né? Iniciativa privada como empregado ou assessoria por conta de não ter ali um lastro familiar que pudesse me dar um respaldo, né? Não tinha nenhum parente, nenhum familiar que tinha escritório, que pudesse me contratar, enfim. Então, eu trabalhei 6 meses no escritório, como contratada. Na época o salário era R$ 1.200, era um absurdo assim que eu ganhava. E aí eu Advogado? fiquei 6 meses como advogada. Isso em 2011 por aí. Não era um bom valor, não era um grande dinheiro, já para a época. E aí, em 6, 7 meses de trabalho, eu fui convidada para trabalhar na assessoria no Ministério Público, assessoria na Central de Inquéritos, uma atuação criminal. Como meu currículo de estagiária já era numa promotoria criminal, então eu já sabia meio que como fazer o serviço e acabei indo para lá. Fiquei 2 anos lá e aí saí de lá, tive que sair porque a promotora ia ser removida, eu não queria acompanhá-la. E aí acabei indo para o Ministério Público do Trabalho. Fiz um teste lá, um teste seletivo para um cargo em comissão, e aí acabei logrando êxito. Então tive a oportunidade de ficar 2 anos lá, trabalhei bem na parte de difusos e coletivos, foi muito legal a atuação. A parte de improbidade também bem legal no âmbito no âmbito do direito do trabalho. E aí depois eu saí, fiquei, né, nesse inteirinho aí, eu comecei a dar aula. Minhas aulas eram horríveis, as primeiras aulas, assim, o primeiro ano, né? A gente sempre, depois que a gente vê as aulas, a gente fala, cara, como que a gente dava aula desse jeito, né? E aí, mas para a época era uma boa aula, as pessoas gostavam. E aí, o que aconteceu? Eu resolvi aumentar minha carga de trabalho como professora e resolvi deixar o Ministério Público do Trabalho e ficar estudando mais. Então, eu fiquei com 10 turmas, trabalhava todos os períodos de manhã e à noite, e durante as tardes eu estudava. Fiquei assim por 7 meses, e aí eu peguei meu número da OAB de volta. Então, na época, lá atrás, quando eu passei, eu pedi só a suspensão, não pedi o cancelamento para preservar o meu número de inscrição. E aí, depois desses 2 anos de Ministério Público do Trabalho, eu reativei meu OAB e fui aos poucos ali pegando alguns clientes, mas com o respaldo das aulas como professora. Então, eu dependia da docência para me manter. Eu tinha ali um fixo, digamos assim, né? E aí comecei a pegar algumas causas pequenas,
Durante as aulas na universidade, eu acabei ministrando processo civil por uma necessidade da instituição, e aí aprendi toda a matéria, fiquei bem forte nessa disciplina, e acabei sendo contratada num processo que, num primeiro momento, era criminal, era uma queixa-crime, e uma dissolução de sociedade, porque os sócios estavam se matando e tudo mais. Aí acabou que eu peguei a ação, não era caso de queixa-crime, porque não tinha ali injúria nem difamação, o advogado tinha ali o amparo da imunidade também profissional, e aí, por outro lado, eu vi alguns problemas processuais de defesa na ação de dissolução. E aí foi meu primeiro grande cliente, meu cliente número 1, digamos assim, que não veio da atuação criminal diretamente, veio indiretamente. E aí eu atuo com ele até hoje, mas tanto no âmbito civil como no criminal também, parte de crimes fiscais, enfim, ele é empresário. E aí, a partir disso, comecei a girar, né? Indicações, a questão de ministrar aula ajudou muito, me ajudou muito com relação a andamento de processo em fórum, tudo que vocês imaginarem, né? Pensa, 10 anos de aula, muita gente passou por mim como aluno, né? E se tornou servidor ou assessor, então isso me ajudou muito, me ajuda muito até hoje. Mas o começo foi bem ruim para mim, porque eu não tinha ideia da advocacia como uma primeira escolha na graduação, porque justamente eu não tinha um lastro de advogado, né? Não tinha como começar a não ser contratada. E os salários na época eram muito ruins, não tinha teto que tem hoje, não tinha nada disso, não tinha carteira assinada, absolutamente nada. Então, por conta do valor da assessoria, as pessoas acabam migrando para a assessoria por uma falta de opção, né? E aí, as pessoas que estão na assessoria geralmente acabam ali sem ter um direcionamento para a advocacia, porque ela não convive com o meio, então ela não tem como pular da assessoria para a advocacia, e acabam tendo que ficar ali ou no cargo ou acumular o estudo para um concurso público com o cargo de assessoria, né? Então, eu, graças a Deus, consegui fazer essa migração, mas eu me recordo que depois que eu saí do Ministério Público do Trabalho, continuei dando as aulas, e aí eu fui para o Tribunal de Justiça 6 meses, enquanto eu dava aula concomitante. Fui assessora lá. E aí, no meu caso, o desembargador na época, né, ele falou comigo, olha lá, eu vou ter que te dispensar porque o trabalho que você faz, que você tem aqui, a capacidade sua não é para ser assessora. Se você continuar aqui, você vai morrer aqui e não é o seu perfil. Você já tinha que estar despontando em alguma coisa, você está aqui enterrada, você vai ficar aqui. Como todos os assessores que trabalham comigo, né? A maioria deles. E aí, ele falou, vou te exonerar, mas eu não queria ser exonerado, o salário era muito bom, eu ganhava, né, trabalhava 6 horas por dia, na época podia trabalhar, o assessor trabalhava 6, 7 horas por dia, e aí eu te falei, não, então eu vou ficar só nas aulas e decidi fazer o teste de advogar, né, tive essa passagem rápida no tribunal, até hoje, quando eu vou, ano passado ele se aposentou, até hoje, quando eu ia, né, ao tribunal, eu passava lá para vê-lo, né? E ele falava, e aí, deu certo? Eu falava, não, mais certo que isso seria impossível. Se não fosse essa exoneração, talvez eu teria criado coragem de voltar a advogar, porque eu tinha uma comodidade, né? Eu acumulava 2 salários bons de professora, o salário de professora complementava o meu salário de assessoria. Então, dava um valor assim que é difícil um advogado hoje conseguir receber. Claro que tem os honorários contratuais que são eventuais, né? Honorários maiores, mas assim, no mensal, eu tinha que trabalhar no escritório para ganhar 15 vezes mais. Então, assim, era impossível achar um emprego que me pagasse isso no escritório. Então, foi uma transição que eu acabei fazendo e acabei migrando o inverso, né? Geralmente o jovem advogado, ele começa advogando, se frustra por uma série de questões que nem sempre está relacionada à clientela, geralmente são abusos que são cometidos pelos empregadores, baixos salários, carteira que não é assinada, pressão, enfim, uma série de coisas, né? E aí o advogado, ele acaba achando que não é para ele aquela atuação, que ele não nasceu para ser advogado, mas muitas vezes a experiência dele no trabalho
e a experiência dele na graduação com professores, que muitas vezes passa uma frustração da advocacia que não é verdadeira, acaba contaminando o pensar da pessoa, né? E aí ela começa a pensar, não, eu não quero isso, eu vou para o concurso público que é um dinheiro certo, que eu não vou ter desgaste, que ninguém vai me humilhar, que eu não vou ganhar mal. Mas muitas vezes os escritórios não são assim, né? Não que eu seja uma incrível empregadora, né? Mas acho que eu não sou tão ruim assim, porque o pessoal que trabalha comigo quer advocacia, ou pública, ou advocacia privada, ou a defensoria pública. Então, assim, o pessoal seguiu pelo menos a advocacia. Então, eu fico um pouco feliz por isso. E aí muitos me perguntam, Laila, mas por que que você não mantém esses advogados lá que querem estudar para um concurso e tudo mais? Porque, gente, eu tenho que ser realista. Eu não vou remunerar um advogado 20 mil reais por mês. 15 mil reais por mês, que são os cargos de nível superior proporcionam. Não dá, o giro do caixa do escritório é muito limitado. Para eu ter um capital para remunerar um profissional de 15 a 20 mil reais, eu tenho que ter um giro de caixa de 60 mil para cima, né? Todos os meses, sem faltar. Então, não dá para manter. Então, o máximo o que eu faço no meu escritório é eu mantenho os advogados associados trabalhando comigo normalmente, com uma carga horária reduzida, para eles conseguirem tentar galgar o espaço deles também. Mas, assim, pela minha atuação e a vivência que eles tiveram comigo, Matheus, eles não se frustraram com a advocacia, eles viram que é algo bom. Tanto que eles querem continuar advogados, mas com uma segurança, porque assim como eu, eles vieram cheios de premissas que foram colocadas para eles desde a graduação, estágio, enfim. Então, isso ainda é deles, da cultura deles, assim como é a minha também, que eu tento todo um minuto desconstruir. Mas foi mais ou menos assim. E você, como que foi, Matheus? Bom, eu comecei estagiando no terceiro semestre, comecei a estagiar no escritório do pai de um amigo meu, com quem ainda preservo uma amizade muito bacana. E fiquei no estágio, acho que até o final da faculdade. Eu saí por um tempo, fiquei 2 semanas no Ministério Público, não aguentei. Fiquei 2 semanas no Ministério Público e pedi para voltar. Falei, pelo amor de Deus, eu não aguento isso aqui. Porque eu tinha que pedir a condenação dos outros. E isso me dava uma sensação ruim, porque eu sempre gostei de defender, nunca gostei de acusar. E acusar é muito fácil, né? É só apontar o dedo e vamos ver o que vai dar. Não aguentei, voltei, fiquei até 2019, quando eu resolvi sair para montar meu próprio escritório. Então, eu tive aí boas experiências lá, eu consegui entender como que a advocacia funcionava, e a parte que eu mais gostava era de escrever, era de estar no processo, ler o processo, entender o processo e colocar as minhas razões ali. Aquilo me divertia. De vez em quando a gente pegava um pouquinho mais pesado, aí vinha a correção, né? O problema é, depois que eu saí, eu acabei sentindo um pouco o impacto de escrever por conta própria, sem ter ninguém para olhar. E quando não tem ninguém para olhar, eu acabei tendo um pouco de insegurança para protocolar as minhas peças. Eu tive esse pequeno receio no começo, depois eu mandava para colegas para revisão, voltavam, até que depois de um tempo eu comecei a perder essa insegurança sozinho mesmo e fui alinhando as petições, porque querendo ou não, dentro do escritório que eu estava, sempre tinha uma premissa fundamental, que era: daqui só tem que sair um trabalho bom. A gente tem que ser reconhecido por isso. E aí eu tinha esse receio de fazer um trabalho ruim no meu próprio nome e acabar me queimando. Só que depois eu fui desenrolando, acabei estudando um pouco sobre a argumentação também, não só no direito, mas estudei storytelling e algumas outras coisas. Montei uma sociedade que infelizmente não deu certo, lá em 2020. E em 2021, meu irmão, que também era advogado, ele pegou a OAB 6 meses antes de mim. A OAB dele é 27, a minha é 28. E aí a gente sentou acho que em janeiro de 2021 e a gente decidiu montar esse escritório juntos.
montamos o escritório, estamos no mesmo lugar desde então, aqui na Miguel Sutil. E aí o caminho foi abrindo aos poucos, mas eu acho que o diferencial mesmo foi o conhecimento técnico, né? O conhecimento técnico e também a facilidade de conversar com os outros. Uma questão que eu tinha bastante problema durante a graduação, não sei se tu se recorda, mas eu era um cara muito tímido na graduação. Eu Era mesmo. tinha medo de conversar com as pessoas, eu ficava afastado. E aí eu fui desenvolvendo isso, acabei me obrigando ali da metade para o final da faculdade, obrigando a falar com gente que eu não conhecia. E agora eu converso até com as paredes e acabou desenrolando legal. A gente está caminhando bem na advocacia e para mim é uma profissão que eu não quero deixar de exercer. A pretensão é morrer advogando, né? Além de lecionar. Lecionar é mais pela necessidade que a gente tem de transformar o nosso sistema, né? Pela aquela revolta, aquela briga de jovem que a gente aprende principalmente nos livros dos críticos, e aqui eu cito o Juarez Cirino dos Santos, mas a docência seria mais para isso, mas a advocacia como vida profissional, ali a gente está na guerra pelo cliente, é efetivamente o que me motiva. Mas acho que agora a gente tem um número considerável de pessoas. Uhum. E eu queria deixar todo mundo à vontade para qualquer momento, se quiser interromper, fazer alguma pergunta. Hoje é o dia da gente discutir como que a gente inicia da forma certa, né? O famoso pisa onde eu piso que vocês não vão afundar. Então, quem tiver alguma dúvida pode mandar, tem até a nossa caixinha de perguntas ali, ou pode ser no próprio chat. Mas eu quero começar falando de uma experiência frustrada que eu tive. Eu acho que todo mundo, se porventura já teve essa pretensão, eu recomendo que não sigam. E o que é isso? No começo de carreira, sem cliente, é difícil para a gente que não tem alguém por trás, que não tem um apadrinhamento, que não tem um pai advogado, que não tem um familiar, um tio advogado para empregar e já passar alguma carteira de cliente. Então a gente fica no desespero. Poxa, eu era estagiário até ontem. Hoje eu tenho que pagar meu AB. Porque se eu não pagar, eu não consigo ingressar. E aí eu não consigo ser nada. Eu tinha um dinheirinho guardado do estágio, mas no começo a gente não tem cliente. O que eu pensei? Pensei, vou para frente da delegacia. Vai dar tudo certo. Se eu pegar um flagrante por dia, tá ótimo. Só que a realidade não é essa. Quando tu vai para frente da delegacia, você vê que existem outras pessoas lá procurando, assim como você, um lugar ao sol. E aí a gente encontra um gravíssimo problema, um leilão de honorários. Esse leilão de honorários vai fazer com que você trabalhe assim. Eu acabei não pegando nenhum cliente na frente da delegacia nas minhas experiências todas. Foi a coisa mais boba que eu fiz, não sei por que eu não consegui. Acho que eu sou particularmente impossibilitado de fazer esse tipo de coisa, mas eu me sentia mal, porque eu via um aviltamento de honorários absurdo ali. E além disso, eu não estava conseguindo pegar nada. Então não adiantava nada ficar lá. Eu pensava, poxa, será que eu deveria ficar aqui ou deveria sentar em casa mesmo, ler um livro, escrever um artigo? E aí eu optei por ficar em casa. Veio a pandemia, já tinha escritório montado lá em 2020 e na primeira sociedade que eu tive, na verdade era mais uma divisão de custo. E a partir, eu acho que foi bem no comecinho da pandemia, quando fechou tudo, eu tinha acabado de locar uma sala. Contrato de 1 ano. Como que eu ia pagar aquilo? E como eu achava que eu ia ganhar dinheiro, eu tinha trocado
meu carrinho velho que eu tive um Palio 910 preto com motor semi-fundido. Isso em 2019, quando eu consegui comprar esse carro. Aí eu troquei ele por um outro carro mais novo e tinha parcela. Fiquei desesperado. Eu cheguei a fazer Uber por 2 dias e me arrependi bastante. Tanto é que fiz apenas por 2 dias. Eu tive uma infelicidade com uma passageira. E aí eu desisti de fazer. Eu fiquei um final de semana sem fazer. Eu comecei na quinta, eu acho. Na sexta, sábado eu já não fiz mais. Já não queria mais. Tava puto da vida. E aí veio a suspensão, o congelamento de financiamento dos bancos. E aí eu fiquei mais tranquilo porque eu tinha parcela do carro para pagar. Depois disso, lá, o, o eixo do carro tava torto, o negócio tava complicado. O mecânico, ele queimou o eixo do carro porque tava meio penso, sei lá. Aí ele colocou lá, queimou e entortou o eixo. O eixo ficou assim. Aí o carro tava andando com a rodinha para dentro, assim, as duas rodas traseiras para dentro. Era uma coisa ridícula. Mas essas histórias, elas servem para deixar a gente mais forte, né? O grande professor Jefferson, disse que está pensando em começar na Ele não tem advocacia. nem vergonha Já na é. cara, né? E ele falou que ele não tem padrinho. Será que ele consegue o pão de cada dia? Nossa, esse que ele consegue é padrinho, né? Depois de tanto tempo, é um profissional maravilhoso do Poder Judiciário. Nem precisa abandonar o Poder Judiciário, o Jefferson. Já quer tomar nosso lugar ao sol aqui. Tá com gracinha, tá com gracinha. Ele quer chegar sendo um concorrente lá em cima já, né? Ele Já quer é, chegar já quer na no régua. topo. Ele já começa de cima. Estava escrevendo um artigo agora para o mestrado, tratei da responsabilidade bottom top e top down. E ele vai começar lá de cima. Não vai efetivamente ter dificuldade alguma. Vai pegar o pão a picanha de cada dia, né? Não vai ser nem o pão. Mas eu tenho visto, Laila, até uma questão que eu até conversei com algumas pessoas mais próximas, que na verdade a gente se preocupa muito no começo de carreira em prospectar o cliente, mas que eu vejo que falta o conhecimento técnico, falta esse estofo para que a gente consiga até saber o que a gente está fazendo. E como que eu cheguei nessa reflexão? Aqui no escritório, a gente começou pegando alguns casos já depois de sentença, já para fazer apelação, alguns até depois da apelação, e eu via uma falta de questionamento sobre a aplicação da pena. Parecia que a gente tinha a gente tem no nosso mercado uma pretensão absurda de absolver o cliente, mas que a gente esquece de teses de teoria da pena. E essas teses, elas podem conduzir a uma consequência jurídica muito similar ao da absolvição. Então, pegando esse paradigma, eu acredito que o conhecimento técnico ele seja também uma forma importante de prospecção de cliente. Mas não só daquela prospecção simples de eu faço uma diligência agora, uma audiência, depois nunca mais. Mas uma prospecção que você consegue manter uma fidelidade nesse cliente e acabar fechando o processo, efetivamente. Porque a parte boa mesmo é tu fechar um processo. Não é fazer uma diligência aqui, um flagrante, mas é conduzir isso até o final. Não, e assim, falando em prospecção, é algo muito interessante, um tema que a gente tem hoje, e eu tive a oportunidade de fazer um teste, né, para a gente poder, acho que, formar uma opinião sobre alguma coisa, a gente precisa testar para saber se funciona.
eu acabei fazendo um teste com tráfego pago. E, inclusive, esse vai ser um tema no nosso curso de iniciação que a gente vai dar, no nosso curso online, mas só para dar uma palhinha, né? O tráfego pago, ele trabalha com os algoritmos dentro do sistema da internet. Então, por exemplo, Google Ads, Facebook Ads, temos ali formas de manusear os algoritmos, né, para fins de fazer com que a pessoa chegue até nós enquanto advogados. Então, é a mesma coisa que acontece quando a gente está, por exemplo, falando muito sobre um tênis de uma marca tal e, de repente, isso começa a pipocar no nosso Instagram como patrocinado, no Google, quando a gente vai fazer pesquisa, e justamente seria essa questão do tráfego pago. Alguns ramos do direito de atuação, eles sustentam o tráfego pago, outros não. Porque muitas vezes você trabalha com uma conversão de possíveis clientes em clientes efetivos. Então, o cliente ele chega até você por uma alavancagem feita no tráfego. Depois, no curso, a gente vai explicar isso com detalhes. Mas ainda existe um trabalho de marketing, que é você converter esse cliente que chegou até você. Porque ele é um tipo de cliente que chega pela internet desconfiado, porque ele acha que é golpe, porque ele não tem certeza que realmente o escritório funciona, que eu sou uma advogada. Então, existe ali uma questão de argumentação muito forte nessa conversão. E, sem dúvidas, o conhecimento técnico ele é necessário para fazer esse fechamento. Mas até para chegar a esse ponto, existe dois pontos de análise sobre isso para a advocacia criminal. Então, o tráfego pago, existe que sustenta que não funciona para a advocacia criminal e existem pessoas que sustentam que funcionam em alguns nichos do direito criminal. E outras dizem que simplesmente funcionam para qualquer atuação. Então, no nosso curso de iniciação, a gente vai tratar sobre esses desdobramentos, né? E aí eu e também Matheus, com possibilidade de falar sobre, porque isso foi testado, né? Mas como ferramentas de prospecção hoje, não se fala em outra coisa dentro do nosso ambiente, né? Que é a advocacia como um todo, que é o tráfego pago. Nós temos até algumas questões sobre a resolução do Conselho Federal, sobre o que se pode ou não fazer dentro do tema prospecção, mas nada ainda está muito estabelecido para a prospecção a partir do tráfego pago. Isso é algo que não está muito bem regulamentado ainda. Então, isso é algo também bem legal e bem em voga aí que a gente pode conversar durante a nossa live hoje, depois durante o nosso curso, mas sem dúvidas a conversão dessa prospecção por tráfego, Matheus, é pelo conhecimento técnico, porque você tem que vender um convencimento para uma pessoa que vai fazer um contato com você online. O primeiro contato é online, ela não sabe quem é você, né? Então, mais do que nunca, a técnica deve prevalecer sobre o talento, digamos assim, porque tem gente que é boa em vender, né? E essa conversão é uma venda, você faz uma venda. E acima também da sorte. É preciso ali uma consistência para validar o seu posicionamento ali na conversão com o cliente. Perfeito. Eu estava consultando aqui as minhas breves anotações. Enquanto tu falava, eu notei uma coisa interessante, que a gente não vê o Instagram, o Facebook, determinadas e outras redes sociais como se fossem uma vitrine, uma rede que pode espelhar para um número de pessoas indeterminado, inclusive através de impulsionamento pelo tráfego pago, e mostrar que você possui aquela potencialidade técnica para resolver problemas complexos. Porque na minha visão, o que faz dar certo é a possibilidade de você fazer alguma coisa que as outras pessoas não conseguem fazer. E parafraseando o Toron em uma palestra, ele diz que a gente precisa demonstrar para o nosso colega também que a gente consegue examinar o caso com boas lentes. A gente consegue enxergar aquilo que as outras pessoas não enxergam. O problema é como que a gente vai demonstrar isso? E aqui entra um tópico que eu sempre gosto de trabalhar para quem vem perguntar alguma coisa para mim nesse sentido, que é de você ter uma postura. Não só
presencialmente, mas também através das redes sociais, porque se você não conseguir mostrar para o outro que você resolve o problema dele, ele não vai te contratar. Se você consegue resolver, ele não vai te contratar. E não é sobre vender resultado. É sobre você entregar nas mãos daquele cliente que está sofrendo a melhor chance dele sair daquele abismo. Não é verdade? Então, a gente precisa saber se portar em rede social. É um tema muito sensível e eu sou bem restrito com rede social. Eu acabo não postando momentos de descontração. Eu acabo não postando muita coisa nesse sentido, até porque eu sou um cara cheio de tatuagem. Eu não fico postando direto, né? Eu tenho esse freio. Não sei se isso é uma coisa que vai deixar até desumanizar a minha rede social, mas eu não me sinto confortável fazendo isso. Vez ou outra, sai uma ou outra, mas normalmente é nos stories, 24 horas some. A vergonha ela é passada só por 24 horas, né? Não tem aquela eternização no feed. Mas outro tópico que eu acho interessante a gente trabalhar é o relacionamento com o cliente. Aqui no escritório, no primeiro contato, logo, eu já estabeleço antes de conversar sobre qualquer coisa. Eu tenho todo um planejamento de como que eu vou atender. O atendimento ele é planejado. A partir do momento que o cliente chegou, sentou, eu já sei o que eu vou falar. E a primeira coisa que eu falo é sobre a forma como a gente vai se relacionar. Como que eu vou responder as mensagens dele. E eu gosto de estabelecer alguns princípios. E o primeiro princípio que eu estabeleço com o cliente é o princípio da verdade. Eu, numa conversa muito franca, estabeleço para o cliente, olhando no olho, e digo para ele o seguinte: senhor cliente, fique tranquilo, eu não vou mentir para você e da mesma forma não quero que tu minta para mim. Por que isso? Porque lá na frente, se ele vier com uma tese mirabolante, alguma loucura, né, que ele tenha, e eu tomar aquilo como verdade, depois isso ser desmentido no processo, eu acabo não conseguindo reverter a situação. Porque aí já a minha credibilidade já foi pro ralo. Eu estou sustentando uma coisa desde o começo. Chego no final, não é aquilo, e aí eu vou fazer o quê? Para qual caminho agora eu vou? E outra, esse caminho vai ter uma credibilidade? Não, vai ter uma credibilidade reduzida. Certo? E eu gosto de eu gosto de estabelecer essa verdade também para quando a família vem ao escritório e o cliente está preso. Por quê? Porque às vezes pedem para a gente mentir para o cliente lá dentro. E não tem como fazer isso. A situação ela pode estar horrível. Tu tem que ter a segurança, ao menos na minha visão, tem que ter a segurança de ser o primeiro que vai falar para ele: olha, deu ruim, mas a gente pode recorrer. Ao invés de ficar enrolando e ter medo de fazer isso. E para que a gente consiga fazer isso, a gente tem que estabelecer também, logo no primeiro atendimento, que a nossa profissão ela entrega um serviço de meio, não de resultado. Certo? Então, eu acho que esse relacionamento com o cliente é importante também, até para que a gente consiga, até para fechar bons contratos, a gente tem que ter essa segurança no momento da reunião, né? Sim, não, e esse tema relacionamento com o cliente vai de encontro com o que a Fabiana Botelho acabou de perguntar, né? Que ela perguntou como que você vai demonstrar um conhecimento técnico para o cliente sem entregar uma consultoria gratuita. Com certeza. Então, nesse mapeamento inicial que você vai fazer, naturalmente que você não vai indicar os caminhos processuais com as teses. Às vezes, alguns caminhos processuais, eles são gritantes. Então, qualquer pessoa que, como advogado que atendeu o cliente, ele vai saber que é aquela peça processual. Então, um exemplo, uma prisão ilegal, habeas corpus. Qualquer profissional que for atender esse cliente vai dizer isso a ele.
Mas perceba, Fabiana, que as teses incertas ali dentro, você não vai elucidar. Você simplesmente vai dizer que existe a possibilidade de impetração, né, dessa peça, nesse exemplo que eu peguei, mas as teses são suas. O que você vai apresentar para o cliente é o caminho possível e o resultado provável. Mas o meio que você vai utilizar, esse fica com você. Porque é justamente a sua formação técnica, o seu diferencial no mercado de trabalho. Então, como você vai ter o conhecimento técnico, você tem segurança de falar para ele, caso você vá visitá-lo no presídio ou aos familiares, no sentido de dizer, olha, a prisão é ilegal, a probabilidade de soltura é muito grande, o reflexo vai ser um julgamento de uma liminar em 2 meses, o tribunal geralmente julga dessa forma, com decisão definitiva em 4, 5. Acho que deu um problema no microfone. Ah, tá, Voltou. desculpa. Voltou. Então, veja, você está dando passos concisos na sua consulta, né, na sua consultoria, mas você não vai dizer em nenhum momento quais são as teses, né? Isso vai ficar com você, justamente para evitar o leilão, né, dos advogados no momento da contratação. Então, você guarda com você e a segurança na fala, no portar, com certeza será um indicativo de que se o cliente não fechar com você naquele momento, ele vai buscar outras pessoas e vai acabar retornando para você, sem que você tenha ali esposado qualquer tese, qualquer forma de executar os possíveis caminhos. Eu acho que mais ou menos isso, né, Matheus? É exatamente por isso que o atendimento ele começa antes do cliente chegar. O atendimento ele é planejado, o atendimento tem um passo a passo. Você tem um começo, você tem um meio, você tem um fim, você sabe quando ele vai falar e quando você tem que falar no seu atendimento. Eu, aqui, particularmente no escritório, eu desenvolvi um passo a passo, eu tenho todo cliente atendido do mesmo jeito. É um padrão. Nós padronizamos e dentro dessa história que a gente conta nesse breve atendimento de 40 minutos, 1 hora e meia, nós vamos levando ele ao fechamento. É como se fosse um caminho de venda, efetivamente. É onde eu mostro. Primeiro, eu estabeleço as premissas. Depois, eu trago para ele quem eu sou. Depois, eu trago, e aqui é um ponto importante, eu trago para ele provas de que eu sou bom. Como que eu posso trazer essas provas? Às vezes, alguma notícia, algum artigo publicado, às vezes, através do conhecimento técnico que eu passo, da linguagem. Lógico, sempre tomando cuidado para não falar demais. E, às vezes, o cliente não entende aquilo que você está falando. Então, aí você arregaça no juridiquês. Ele não vai entender mesmo, mas ele tem que ter, ainda que ele não entenda, ele tem que ter a percepção mental de que você é bom. Porque senão, a hora que você está caminhando, no final você tem que falar quanto que vai custar. E para você falar quanto que vai custar e conseguir um honorário decente, você precisa mostrar que você vale aquilo. É aquela premissa do primeiro o valor, depois o preço. Certo? E a hora que chega o preço, olho no olho, não se mexe, não tenha medo, porque eu, no começo da carreira, tinha muito medo de passar preço. Nós temos a possibilidade de passar o preço em reunião, tem a possibilidade de, depois da reunião, manda o preço através de uma proposta pela secretária, mas eu comecei a adotar a passar o preço no momento da reunião. Proposta, normalmente, só quando o cliente não reside aqui, ou não tem como fazer uma videoconferência. Mas eu acho que esse problema do preço e precificação é um dos principais erros do jovem advogado, e é por isso que no começo ele acaba não conseguindo sequer sobreviver da profissão. Não sei se alguém já te questionou sobre isso, Laila, mas aparecem direto os colegas conversando que eles não estão conseguindo viver da advocacia. Né? Não, sim, aí a questão da precificação, existem
parâmetros que a gente pode utilizar, né? Capacidade econômica do cliente, quanto tempo o processo vai demorar, quantos atos processuais você vai praticar, né? E esse método da precificação, depois que você estabelece essas premissas, Matheus, fica até mais fácil você dizer não para o cliente, ao invés de pegar um cliente que não vai pagar pelo seu trabalho no final. É porque no início da carreira, a gente sempre fica sem saber falar não. A gente sabe falar não. Porque está precisando do dinheiro no primeiro momento, precisa ter cliente, quer trabalhar. Então você fica, é um dinheiro às vezes rápido que vai entrar e que você está precisando do caixa, mas a longo prazo esse dinheiro não vai pagar o seu trabalho. Então quando você começa a sedimentar as etapas para estabelecer um preço, você começa a ficar sem medo de falar não, porque você sabe que se você falar sim, você vai pagar para trabalhar para essa pessoa daqui a um ano e que não vai valer a pena para você. Então, entre não valer a pena daqui a um ano e não valer a pena agora, que seja o agora. Porque você abre a oportunidade de outros clientes que vão conseguir remunerar o seu trabalho. Então, se a gente começa a estabelecer valores de forma aleatória ou por um bom senso, digamos, você pode deixar de ganhar mais ou você pode cobrar demais e deixar de fechar, porque o cliente não tem aquela capacidade econômica. Então, não dá. Então, por exemplo, você vai usar uma impetração de habeas corpus pela tabela da OAB. Tudo bem, mas vamos supor que o seu cliente ele tem um patrimônio de 10 milhões de reais. Então, você não precisa cobrar o valor da tabela da OAB, nesse caso, desse cliente. Você pode cobrar o valor a mais, porque a capacidade econômica dele, assim como a sua capacidade técnica, merecem uma remuneração maior do que aquilo que está na tabela. Por outro lado, se é uma pessoa humilde, né, uma pessoa que não tem condições de arcar muitas vezes com o valor da tabela, muitas vezes você fica tentado de cobrar a mais. Microfone. Ai, desculpa, não sei, meio estragado. Muitas vezes você fica com anseio de cobrar abaixo da tabela. Mas se você colocar na etapa da precificação, você vai ver que você vai ficar no prejuízo, vai ficar no vermelho. Então, não dá para você tirar do seu caixa para trabalhar para outras pessoas, porque dentro da gestão do escritório é exatamente isso que acontece. Daqui a um ano e meio, você está pagando para trabalhar para essa pessoa. E aí você fica num limbo ainda maior, porque a proporção desse reflexo daqui a um ano é muito maior do que no agora. Então, isso é muito complicado. A precificação, ela é um jogo de cintura, na verdade, uma habilidade também do advogado no fechamento do contrato, com certeza. Exatamente. E no começo de carreira, eu acho que o advogado ele tem determinados campos que ele precisa efetivamente, o jovem advogado, o jovem criminalista, ele precisa focar esse conhecimento técnico. Já voltando para o conhecimento técnico, tem algumas áreas que aparecem mais no começo. Quais são essas áreas? No meu caso, aparecia a audiência de custódia, habeas corpus, apelação criminal e eu cheguei de pegar um RESP. Ou seja, eu não fechava a resposta à acusação no começo, eu não fechava a instrução no começo. Agora eu passei a fechar, mas logo no comecinho chegava mais habeas corpus, prisão preventiva. Então, por essa experiência, eu listei alguns temas que a gente precisa dar um maior enfoque. São eles: atuação em flagrante, então a gente precisa saber flagrante. Atuação em audiência de custódia, a gente precisa saber como que funciona uma audiência de custódia. O que a gente pode perguntar? Quais são as medidas possíveis na audiência de custódia? Será que o juiz pode interrogar e já fazer a instrução na audiência de custódia? Então, a gente precisa saber disso. Prisão preventiva, a gente precisa saber quando cabe uma prisão preventiva. Habeas corpus, nós temos que saber completamente o habeas corpus. E foram temas que eu dei enfoque e, no meu caso, deu muito certo. Então, nesses temas que normalmente aparecem no começo, no teu caso, quais foram?
Bom, no meu caso, eu tive uma incidência de atuação na fase policial muito grande, acompanhamento de oitiva, de testemunha que pode se tornar indiciada, acompanhamento de interrogatório e também, sem dúvidas, revogação de prisão preventiva ou temporária e habeas corpus, até porque, né, o habeas corpus geralmente vem como reflexo da prisão preventiva. Então, não tem como você manusear bem tecnicamente o habeas corpus se você não conhece, né, os temas prisão preventiva e prisão temporária. Então, elas meio que se complementam, de forma que você não tem como estudar isso dissociado. E aí, dentro desses temas, as temáticas mais importantes de direito material, que é a teoria da aplicação da pena dentro da apelação e a extinção da punibilidade, que é a prescrição. Então, assim, esses são temas que você não consegue atuar na área sem que você saiba. E é claro, também uma atuação muito importante, mas que os advogados acabam deixando de lado, seriam as atuações na execução penal. Porque geralmente o advogado ele é contratado para atuar ali até a prolação da sentença ou até no segundo grau, mas iniciou o cumprimento de pena, existe um vácuo aí. Geralmente os contratos eles não contemplam isso. Mas por que não contemplam? Porque o preso não quer? Não, porque provavelmente ele não tem como pagar, e aí o advogado ele não vai atuar na execução. Mas, por outro lado, existem presos que não têm condições de pagar o valor global de uma atuação que seria no primeiro grau, que foram defendidos pela Defensoria Pública ou algum advogado que fez, né, a atuação da ativa, mas que ele tem um valor que ele pode remunerar na execução. Porque a execução nós temos pouquíssimas peças processuais que podem ser executadas. Então, a precificação nesse particular é menor do que a atuação toda em um primeiro grau, não tem nem comparação. Então, às vezes, o preso ele não tem condição de arcar com o advogado no primeiro grau, mas ele tem na execução da pena, porque o valor é menor, né? A atuação ela é mais restrita. E é um ramo que passa, que eu percebo que pode dar um bom resultado, porque o boca a boca dentro do estabelecimento prisional é muito grande e que os jovens advogados deixam passar batido muitas vezes, né? Porque não conseguem o acesso, porque se a execução de pena e a pessoa está à sua procura, provavelmente ela está no regime fechado. Porque no semiaberto hoje ela está na rua, então ela não tem muito interesse em resolver, e muito menos no aberto. Então, o preso ele está ali no regime fechado, mas é assim, é um pulo do gato, você precisa de um preso no regime fechado. Depois que você conseguir a soltura desse, por algum equívoco na execução, algum erro no estabelecimento do regime de cumprimento, algum detalhe ali do acórdão que manteve a pena no segundo grau, uma prescrição que passou batida, isso aí no boca a boca dentro do estabelecimento prisional corre muito rápido. Eu tenho, assim, duas advogadas que eu conheço que atuam exclusivamente na execução. Então, elas não conseguem, nem querem atuar no primeiro grau, na fase de instrução. Nem sabem. Na verdade, elas até brincam, olha, eu nem sei advogar mais na instrução. Há anos não trabalho mais na área, só faço execução de pena. Então, elas limitaram o nicho a esse ponto. E interessante que são duas advogadas mulheres, o que geralmente não se vê muito na atuação criminal, mas elas estão bem satisfeitas, assim. E essas duas atuam no estado de Mato Grosso, na capital. A execução, na verdade, ela é um mar azul, né? Inexplorado. É o que amontou os processos da Defensoria Pública. Eu passei um tempo na Defensoria Pública também. Eu acho que eu fiquei lá umas 3 semanas no núcleo de execução penal. Ali, a gente vê o tanto de coisa que vem da instrução que ninguém olha, que dá para a gente ofertar, e agora pensando mais num paradigma econômico, dá para a gente ofertar bastante serviço na execução. Eu, nessas poucas semanas que eu fiquei na Defensoria Pública, encontrei várias prescrições. Gente cumprindo pena sem precisar cumprir pena. Isso é muito grave. É muito grave. Como que você vai permitir que uma pessoa seja punida por algo que ela não precisa ser punida? E para isso a gente precisa chamar responsabilidade para a defesa. É
defesa que deixou aquilo passar. É a defesa que errou. O Estado errou também, lógico, mas a defesa que não viu. E a defesa deveria ter visto. Além disso, na execução, esses pequenos êxitos, realmente, eles promovem uma divulgação enorme no teu nome. A gente tem também, na execução, a possibilidade de redimensionar a dosimetria da pena através de uma revisão criminal. Então, a gente pode vender ali uma revisão criminal por um valor razoável. Dá para vender uma revisão criminal aí por sei lá, o preço na tabela. Vamos pensar na tabela, né? Não vamos pensar no achismo, mas na tabela dá para você vender uma revisão criminal facilmente pelo, sei lá, 20 o RH. É possível vender uma revisão criminal por esse valor? Lógico, tu tem que saber o que você está fazendo. Mas é um trabalho que ninguém faz. Ou seja, ali tem um monte de cliente. Aí tem que ir filtrando. Quem consegue pagar, quem não consegue. Quem que você vai advogar tão somente pelo prestígio. Porque às vezes ele é um boca aberta. Então, se você conseguir, ele sai falando de você para todo mundo. E a execução penal, ela é efetivamente uma zona que o advogado ele não quer atuar. Não sei por quê, se é por medo de cálculo, se é por medo de atuar diretamente, indo lá na penitenciária, mas isso revela para a gente um mundo aberto a ser explorado. Né? Esse mundo aberto a ser explorado reflete efetivamente naquilo que a gente, pelo menos no meu caso, não sei se é o caso de todo mundo, mas eu tenho um grande problema com o poder. Eu acho que se eu não fosse criminalista, eu seria tributarista. Porque é também um ramo do direito que a gente briga com o Estado. Eu adoro brigar com o Estado. Eu não gosto de supressão de liberdades. E é no direito penal que a gente tem a mais grave supressão da liberdade, através do sequestro de tempo. É o Estado que vai privar a nossa liberdade. E essa defesa do um contra o poderoso, essa defesa do cara odiado contra o príncipe, que move a minha advocacia como se fosse um propósito. E é efetivamente um propósito. Porque na defesa de um cidadão, se a gente conseguir chegar ao ponto de ter a legalidade respeitada, para mim já é uma profunda, grandiosa e ampla vitória. Então, na execução penal, a gente pode ter bastante vitórias. Até hoje, eu acho que todos os processos que eu peguei de execução penal, todos tinham uma falha. Nem que seja para reduzir aí 1 ano de pena. E em todos, a gente consegue, se fizer um trabalho bem feitinho, a gente consegue o êxito que a gente quer. Né? Porque existem parâmetros. Nós temos algumas decisões terríveis no STJ, mas a aplicação da pena, por exemplo, ela tem um começo, um meio e um fim. O juiz não pode inverter a pena, começar a aplicar a pena pela pena definitiva, depois para a pena base, depois pena provisória. Ele tem um caminho a ser percorrido. E esse caminho leva para a gente uma possibilidade de prever o que vai acontecer. Prevendo o que a gente vai acontecer, a gente consegue dar mais segurança no atendimento. Porque chega um cliente com uma denúncia no teu escritório, só para fazer um exemplo. Ele chegou com uma denúncia. Você não sabe dizer se você vai conseguir absolver ele ou não. Mas se chegar um cliente condenado, eu vou conseguir avaliar se eu consigo ou não melhorar aquela condenação. Porque existem critérios para você aplicar a pena. A pena não pode ser aplicada de qualquer jeito. Eu tive um caso aqui no escritório que o cliente foi condenado, eu acho que a 10 anos de prisão, em regime fechado, e a gente conseguiu diminuir a pena dele para 4 anos e 8 meses. Olha a diferença que dá. Mais da metade, que vai fazer com que ele não seja preso e que ele fique no regime semiaberto. E isso, no primeiro atendimento, a gente falou para ele, olha, aqui dá para fazer isso. A jurisprudência admite isso. Então, a gente tem um grau maior de previsibilidade
que permite a gente colocar essa entrega para o cliente e até num plano comercial a gente consegue estabelecer, olha, se eu conseguir esse êxito aqui, eu quero tanto. A gente vai ficar feliz, vai pagar feliz. Então, a execução, a aplicação da pena são temas que aparecem bastante para a jovem advocacia e mesmo que não apareçam, falar assim, ó, doutor, quero mudar a pena. Não, se o cara já está condenado, você vai avaliar se tem ou não essa possibilidade. Tendo essa possibilidade, você tem mais um produto na sua prateleira para que você consiga ofertar para ele. E aí já é mais uma forma de você conseguir conquistar um bom honorário. Não é verdade? Estamos chegando aí já em 1 hora de conversa, mas eu acredito que eu tô satisfeito com o conteúdo que a gente desenvolveu. Claro, vamos marcar uma outra depois. Deixa eu ver se a galera mandou alguma perguntinha aqui. Mas acho que isso deve contribuir bastante com o direcionamento do jovem advogado que está querendo entrar efetivamente no ramo criminal. Às vezes tem algum medo, um preconceito, não sei, que acaba impedindo o ingresso efetivo, mas se pular de cabeça, eu acho que o pessoal, pelo menos que me segue e que te segue, sabe que podem contar com a gente para que a gente faça um compartilhamento de experiências, né? E algumas experiências boas, outras ruins, mas que todas têm alguma coisa para ensinar. Com certeza, pelo menos nos espaços que a gente pisou e afundou o nosso pé, a gente consegue falar, indicar, olha, não pisa aí que seu pé vai afundar, né? Claro que a gente não vivenciou todos os desprazeres, mas aqueles que a gente vivenciou, a gente sempre tem boa vontade de elucidar, porque nós também, em algum momento, já fomos jovens advogados, né? E tivemos essa deficiência. Né? Pelo menos de minha parte, eu não tinha ninguém que pudesse me orientar, né? Para dizer, olha, não pisa aí, ó, não precisa fazer isso, está se cansando à toa, não fecha com esse cliente que ele não vai te pagar, ele está, né, ele tá te enrolando. Então, é sempre bom a gente poder contribuir com essas experiências para quem quer, né, aprender, óbvio. Maravilha. Só para deixar o pessoal antenado aí, eu vou deixar essa live salva no meu perfil. Eu não sei se tem como compartilhar com o teu, mas eu vou ver se eu consigo também retirar os melhores momentos para a gente criar alguns reels e soltar, divulgar e difundir. E esse conhecimento que pode, esse conhecimento empírico, né, que pode contribuir para que outras pessoas não sofram aquilo que a gente sofreu e que efetivamente comecem da maneira certa na advocacia criminal. Então, agradeço, Laila, pelo tempo. Imagina! Vamos marcar outra live. Vamos também tomar um café depois, né? A gente está precisando semana que vem. Semana que vem. Então, combinado. Então, tá, joia. Um beijão para vocês, viu, pessoal? Até mais. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.